E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Robson e esse é o canal Música Básica na Quarentena. Estamos indo para a nossa 10ª aula de teoria musical. Nessa aula a gente vai abordar mais um pouco acerca das cifras. A gente aprendeu como é que se lê uma cifra. A gente viu lá que a cifra, a partir da letra A até a letra G, eu partindo do Lá, eu chego até o Sol, seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Que a gente aprendeu que cada letra dessa vai representar um acorde. Aprendeu também que cada letra dessa ela é escrita em letras maiúsculas. E o que é colocado ao lado, se for uma letra minúscula, quer dizer que o acorde é menor. Se não estiver nada ao lado, quer dizer que o acorde ele é maior. Beleza? Só que existem outras coisas também colocadas ao lado que a gente vai aprender hoje. No caso, a gente vai aprender a inversão do baixo de uma cifra. Por exemplo, eu tenho aqui C, que a gente sabe que é o acorde de Dó maior. Não tem nenhum M minúsculo do lado, então é Dó maior. E temos essa barra ou slash do lado aqui e o E, que a gente sabe que é o Mi. Como é que eu leio essa cifra? Eu leio ela como Dó, isso aqui, essa barra, eu vou falar Dó com baixo em Mi. Então, eu olhei aqui essa barra, eu vou lembrar com baixo. Como é que eu executo essa cifra, esse acorde? Aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, como é que é a construção do meu Dó. A gente viu que o Dó ele é primeira, terça e quinta, partindo de Dó, Dó maior, 1, 3, 5. E o baixo, ele em Mi, seria o Mi anterior. No caso, se a gente for observar, se eu fizesse o acorde aqui nessa mão, eu estaria com baixo no terceiro grau. Como se eu tivesse pegado o acorde e começado ele do terceiro grau. Se eu pegar esse acorde aqui e jogar esse Dó lá para cima, em vez de ele estar aqui, na parte mais grave, eu fiz essa inversão. Teoricamente aqui, ó, eu tenho a estrutura do Dó, que é 1, 3 e 5, só que ela tem ordem inversa. E o baixo em Mi, eu posso fazer isso aqui. Não, está errado. Mas para a gente manter a estrutura aqui, ó, do Dó, baixo em Mi. Esse acorde aqui, o Sol com baixo em Si. Eu peguei esses exemplos aqui, que são os exemplos que o baixo, eles são representados pelo terceiro grau de um acorde. No caso, o Dó é 1, 3, 5, o 3 do Dó é o Mi. Nesse caso aqui, o Sol 1, 3, 5, o Sol é o 1, o Si, que é o B, é o 3 e o 5 é o Ré. E o baixo aqui, ele vai cair no terceiro grau. Como é que eu monto esse acorde? Eu faço o acorde, 1, 3, 5, e o baixo, lembra do terceiro grau aqui? Eu coloco aqui. Legal? Por exemplo, eu posso fazer uma cadência, lembrando que quando o acorde vem nessa configuração, a cifra está escrita nessa configuração, na minha mão esquerda eu simplesmente coloco o baixo, não coloco a quinta. Por exemplo, aqui o acorde de Dó maior. Agora eu vou fazer esse acorde aqui, ó, Dó maior, e aqui vai ser um acorde Sol com baixo em Si. Então, o baixo eu vou para Si e aqui eu vou para Sol. Tem a parte de encadeamentos de acordes que a gente vai ver mais para frente e eu vou falar mais sobre isso.
Por exemplo, essa sequência aqui, ó, de Dó até Lá menor. Eu uso Dó normal, uso o primeiro grau e o quinto grau na mão esquerda. Na minha mão direita eu faço o acorde. Dó. Eu vou fazer a escala descendo para Lá menor. Eu vou usar o Sol com baixo em Si. Olha como é que ele casa legal. E eu vou para Lá menor. Voltei minha quinta. Reparem que quando eu fiz o Sol com baixo em Si, eu só coloquei o baixo na mão esquerda. Novamente. Dó. Quando eu faço Sol com baixo em Si, quando eu chego no Lá menor, eu volto. Beleza? Opa, perdão. Legal? Agora, esse acorde aqui é o Dó. Agora o baixo dele é o Ré. Beleza? Como é que eu vou fazer esse acorde? Eu vou montar ele normalmente, ó. Dó. E vou colocar o baixo em Ré. Lembrando que nesse caso aqui, ó, eu não estou colocando a quinta. Como o Ré não é o terceiro grau de Dó, se eu quisesse colocar a quinta, eu posso. Nesse acorde eu posso. No nosso caso aqui, o Ré é o segundo grau de Dó. Então ele fecha legal. Se eu fizer somente isso está errado? Não está errado. Mas eu posso acrescentar o quinto grau nesse tipo de acorde? Posso. Então, a gente tem outros exemplos, por exemplo, o Ré com baixo em Mi. Eu vou pensar no Ré, que seria o D barra E. Vou colocar aqui para vocês. Como é que seria a execução dele? Eu faço aqui o Ré, 1, 3, 5, minha terça aqui é maior, a distância de 2 tons, e um tom e meio, terça maior, terça menor. E o baixo em Mi. Posso botar o quinto grau de Mi nesse? Posso. Então tem várias formas de você aplicar essas cifras. Por que eu estou passando isso? Porque eu vou passar para vocês algumas cifras para vocês já praticando algumas músicas simples que vai aparecer esses tipos de acordes aí e vocês vão saber executar. Agora, voltando para o mesmo raciocínio de terça na parte mais grave, na mão esquerda. Por exemplo, o Ré com baixo em Fá sustenido. O Ré é esse aqui, ó, 1, 3, 5. A gente vê que o Fá sustenido está no terceiro grau, correto? Nesse acorde aqui, ó, o baixo é o Fá sustenido. Eu posso colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz um encadeamento aqui de Sol para Mi menor. Eu fiz o Sol, sétimo grau. Dessa formação aqui. Mi menor, eu volto. Beleza? Por exemplo aqui, ó. Quando o baixo ele é o terceiro grau. Lá com baixo em Dó sustenido. Meu acorde de Lá maior, ele é 1, 3, 5. Acorde de Lá maior, Lá menor, tá vendo? Então tem minha distância aqui de 2 tons e um tom e meio. Terça maior e terça menor. A gente vê que o terceiro grau dele é o Dó sustenido. Tá vendo? E o que ele tá falando aqui? Eu tenho que construir o acorde e colocar o baixo em quem? Em Dó sustenido. Um exemplo disso seria um encadeamento de Ré para Si menor. Por exemplo, aqui o Ré. O sétimo grau que está aqui, ó, é o Dó sustenido. Lembra que o nosso sétimo grau, ele, na nossa escala harmônica, ele é o diminuto. Que a gente foi vendo, segundo, terceiro e sexto são menor. Primeiro, quarto e quinto são maior. E o nosso sétimo é diminuto.
Só que a gente pode usar esse recurso, usar essa inversão no sétimo grau. O que seria essa inversão? O que seria, por exemplo, no caso de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui ele é diminuto, Dó. Se eu fosse colocar essa inversão no sétimo grau, que é o Si, eu teria que lembrar que o Si, ele é terceiro grau de alguém. De quem? A gente sabe que o Sol, ele é 1, 3, 5, e o Si é o terceiro grau de Sol. Se eu colocar aqui, ele vai certinho. Então, quando eu chego em Dó, eu posso fazer ou o sétimo grau diminuto, que tem esse som de tensão, ou eu posso pensar que esse Si, ele é terceiro grau de alguém, no caso de Sol. Beleza? Uma música. O Espírito de Deus está aqui. Ele encaixa legal. Se eu fosse fazer ele com diminuto, o Espírito de Deus está aqui. Dá pra ir dar, mas a sonoridade do primeiro eu acho mais musical. Acho que casa melhor. Esse acorde aqui, por exemplo, tem um Lá menor com baixo em Sol. Como é que são formados esses acordes, por exemplo? Eu sei que dessa mão aqui, esse aqui está dizendo que é minha mão direita. E essa parte aqui é a mão esquerda. Então eu monto aqui, ó, Lá menor, minha terça é menor, meu baixo em Sol. Eu posso fazer aqui, vai ficar muito agudo, então vou fazer aqui, ó, ficar um pouquinho mais grave. O que seria isso? Como é que essas notas acontecem? Tô em Sol. Quando eu escuto essa sonoridade aqui, Sol maior. Reparem que o acorde ele avançou e o baixo manteve. Sol. A gente pode ter um exemplo desse acorde, por exemplo, vou colocar aqui para vocês o Ré menor com baixo em Dó, que seria esse aqui, ó. Esse aqui é o Ré menor e o baixo em Dó. Aí eu volto pro Dó. Tem uma música que ela começa assim: existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor. Tem várias músicas que ela tem essa sonoridade. Então, quando vocês ouvirem as músicas, tenta relacionar a sonoridade às notas. Eu tenho, ó, um Dó normal. Agora eu vou fazer o Ré menor com baixo em Dó. Grave a sonoridade, beleza? Agora mudando um pouquinho acerca dessas formações de cifras, eu quero falar com vocês também das cifras, quando vem esse sus do lado dela, por exemplo, aqui, ó. D, a gente sabe que é o Ré, sus 4. Toda vez que a gente vê esse sus, ele está dizendo que esse sus é de suspensão. Alguém vai ser suspenso nesse acorde. A gente sabe que o nosso acorde ele é formado por 1, 3, 5. Se por acaso eu ver o acorde Dó, sus, somente Dó, o C e sus, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que eu estou suspendendo o meu terceiro grau. Então, meu acorde ele vai ficar indefinido se é maior ou menor, porque o nosso terceiro grau ele define se o acorde é maior ou menor. Então, Dó, sus quer dizer que eu vou ter somente a tônica e o quinto grau. Se eu fosse montar ele com mão esquerda,
Então, Dó sus. Normalmente, quando vem sus, ele vem adicionando um grau a mais do lado. Ele vai suspender um porque ele vai colocar um outro do lado ali para destacar o outro grau. No caso aqui, ó, Ré, sus, 4. O que significa isso? Ele é um Ré maior. A gente sabe que porque eu não tenho M do lado aqui minúsculo. Só que ele mandou suspender o terceiro grau e adicionar o quarto. Então, meu Ré maior é esse aqui, ó, normal. Vou suspender o terceiro grau, que é o Fá sustenido, e vou adicionar, no caso aqui, o quarto grau, que é o Sol. Como é que eu acho o quarto grau? A partir do Ré, eu conto quem são os graus. O Ré é o primeiro, o Mi é o segundo, o Fá sustenido é o terceiro, o Sol é o quarto. Lembrando que a gente viu como é que se constrói a escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então tá aqui a escala de Ré maior, que a gente tem o Fá sustenido e o Dó sustenido. Então eu sei que meu terceiro grau de Ré é o Fá sustenido, então suspendi ele. E vou adicionar o quarto grau. Tá ok? Então, é um Ré suspenso com quarta. Onde é que a gente pode ver isso? Tem uma música que elas começam assim, ó, com Ré maior. Vem, Senhor, encher este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Então, a gente tem que começar a associar as melodias, as harmonias, com as notas. Então, quando você ouviu com alguma música tocando, que você percebeu que houve essa variação sonora, já começa a identificar, ó, mexeu no terceiro grau, colocou o quarto. Por exemplo, aqui, ó, Sol, sus, 4. Então, quer dizer que o meu Sol maior, ele foi suspenso o terceiro e foi adicionado quem? O quarto. Nossa escala de Sol, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou adicionar o Dó. Então, vou colocar o quarto grau agora. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, tem uma música, deixa eu ver se eu ver. Essa é uma música que acho que muita gente conhece, né? Chama de Videira. Ele está simplesmente mantendo o baixo e mexendo na terça e na quarta. O que seria? Entendeu? Fá, sus, 4. Ele está dizendo que o Fá, nós conhecemos que a estrutura dele é essa aqui, ó, 1, 3, 5. Fá, Lá, Dó. Então ele está mandando suspender a terceira e colocar o quarto. A gente sabe que na nossa escala de Fá maior, vou colocar aqui para vocês, ó, o nosso Si, ele é bemol e o restante é natural. Então quando chega o primeiro, segundo, terceiro, nosso quarto grau, que é o Si, ele é bemol. Depois quinto, sexto, sétimo e chegou na oitava, que é o mesmo que o Fá. Então quer dizer que nosso quarto grau, quem é? Ele é o Si bemol. Então eu vou, nosso terceiro é o Lá, vou montar ele aqui, ó, Fá maior. Agora quando eu vejo ele sus 4, eu já vou colocar aqui, ó, em cima do Si bemol. Tá vendo? Eu acho que tem uma música antiga que o início dela é em Ré sus, se não me engano é essa aqui, ó. Acho que é mais ou menos isso do Novo Som.
Acho que quem é da antiga aí vai lembrar. Então, quando você ouvir o início da música, lembra que ele tem um sus4 no início. Agora, diferente do sus, que é de suspensão, de retirada, a gente vai ter esse ADD, que é para adicionar. Quando vermos, por exemplo, um acorde de Dó, ele é maior, aí tem ADD 4. A gente vai... Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai manter a estrutura do Dó maior e adicionar o quarto grau. A sonoridade não é muito boa, porque dificilmente esses semitons aqui, que são as notas de intervalos menores aqui, mas ficam muito próximos, eles acabam ficando com um som um pouco indefinido. Ele vai bater o terceiro grau junto com o quarto. Mas a gente pode ver isso aí, às vezes uma composição o cara quis colocar com a intenção de provocar isso mesmo. Beleza? Então, sus é suspender o terceiro grau, e ADD você mantém a estrutura do acorde e adiciona, no caso, se eu botar ADD 4, seria adicionar o quarto grau. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem alguma cifra, alguma música, vocês me deixam no comentário aí que eu vou estar enviando para vocês. Seja qual for a música que vocês quiserem, eu vou estar fazendo esforço. Agora, esse período, a voz está um pouco até diferente, porque eu estou medicado, estou me tratando aí dessa infecção pulmonar, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e vai dar tudo certo. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. Diz o que você também está achando da aula, se está legal, se está muito acelerado, se tem muita informação, ou se você quer alguma informação a mais, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.